Essa estratégia que a gente montou, a gente sempre tem procurado ver como que o meio ambiente se insere, ele tem que ser inserido, ele é o primeiro fio condutor aí que a gente fala das nossas políticas públicas, de uma forma que a gente tenha desenvolvimento, geração de emprego e renda e com sustentabilidade. E aí muitas vezes o pessoal pergunta se é possível. Totalmente, e é o que a gente vem fazendo aqui no estado. Estou aqui no Brasil GRI Infra Energy 2025 e o papo agora é com a Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo. Obrigada por estar aqui com a gente, Natália. Eu que agradeço, sempre um prazer imenso para nós participar e ter discussões tão profícuas, tão proveitosas. Obrigada. O governo de São Paulo já anunciou uma PPP para desassorear e revitalizar os rios Tietê e Pinheiros, com leilão esperado agora para 2026, né, segundo semestre. O que você pode nos contar sobre a consulta pública, como é que caminhou e os próximos passos? Isso, então, é um projeto bem relevante e que a gente tem visto muito apetite do mercado. Isso foi bem interessante. Tanto que a gente fez uma prorrogação a pedido da consulta pública e a gente tem recebido várias contribuições muito positivas e, inclusive, que a gente pensa em adiantar um pouco para o primeiro semestre já o leilão. São 9,5 bilhões de reais, um prazo de 15 anos, e a gente vai partir lá da barragem Ponte Nova até a Pirapora, então dão 182,9 quilômetros, e o Pinheiros também. Então toda a extensão do Pinheiros, 25 quilômetros, mais um pedacinho ali no início do Guarapiranga. E aí, além do desassoreamento, daquela retirada de sedimentos, que a gente tem um passivo para poder retirar, a gente vai mexer ali com o lixo flutuante, né, o resíduo flutuante. Então a gente vai tirar fazendo ações de educação ambiental, porque o que a gente quer é que o lixo não pare no rio. E uma coisa que é bem legal, que é o paisagismo, a restauração em toda a margem do Pinheiros e do Tietê, principalmente. E isso é uma coisa que a gente aposta muito para trazer de volta o orgulho do paulistano nesse rio, que é muito simbólico para todos nós. Junto com os investimentos que a Sabesp tem feito em esgotos, até 2029 a gente acredita que a gente vai ter um ambiente muito diferente, com muito mais verde, com menos odor, um rio mais limpo, e isso faz muita diferença na vida das pessoas. Você falou aí de Sabesp, a gente sabe que vai ter um leilão de saneamento para cidades não atendidas, né? Previsto também para 26, um ano cheio de novidades. O que você pode adiantar sobre o processo da consulta pública e os critérios para a definição dos blocos de cidade? E, Natália, também qual que deve ser a dimensão da drenagem, né, dentro desse escopo? Isso, inclusive foi algo que a gente conversou muito aqui, na discussão agora há pouco. Nas discussões, e tem muito interesse. São Paulo tem desenvolvido um modelo regulatório muito robusto e que dá muita segurança jurídica e previsibilidade para todo mundo, para todos os atores, para a sociedade, para nós, o Estado, e que a gente quer usar no Universaliza. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está em campo com os municípios, vendo a questão de engenharia, o que precisa melhorar de rede, de esgoto, de abastecimento de água em cada um dos municípios para no início do ano que vem. Então, já no primeiro semestre, a gente deve lançar consulta e audiência pública para receber as contribuições e aí modelar junto com os municípios a questão dos blocos. Então, a gente tem discutido. A gente vai seguir numa lógica muito ali de bacia hidrográfica, de olhar a cadeia, que é importante, principalmente para a resiliência, que a gente estava falando aqui, de segurança hídrica, olhando no longo prazo. E aí, junto com eles, a gente já vai fazer essas formatações de blocos. A gente já, inclusive, mandou um projeto de lei que deve ser aprovado até o fim do ano na Assembleia, para a gente ter duas URAs, a URAI da Sabesp, a unidade regionalizada da Sabesp, está consolidada, e uma outra, 2 aqui que a gente está chamando, em que dentro dela a gente vai fazer esses blocos de PPPs. E aí isso a gente vai colocar em consulta também quando soltar os documentos de contrato, de edital, para todo mundo contribuir. E para dar transparência, acho que isso é um ponto importante, porque a gente quer que as pessoas participem, que todo mundo participe, que entenda como é importante ter essa visão regional do saneamento e que ela é o que vai resolver os problemas de segurança hídrica, de esgotamento sanitário, de melhoria dos rios, vendo o futuro do nosso estado. Não tenho dúvida disso, isso é uma coisa que a gente quer compartilhar com todo mundo, aí por isso que a gente vai fazer a consulta e a audiência
no primeiro semestre. E aí, só para concluir o que você me perguntou da drenagem, a gente também está estudando para colocar a previsibilidade regulatória, procedimentos. Então, como que a gente consegue prever já no contrato a drenagem junto com a água e esgoto? Isso é muito importante porque tem muita sinergia que a gente fala, a partir do momento em que eu tenho uma boa malha de drenagem, eu ajudo também no esgoto, porque muitas vezes o que a gente observa hoje? Que se você não tem uma drenagem, a água pluvial entra no esgoto e extravasa. Então é importante ter esse pensamento. A gente está estudando muito a questão da financiabilidade, e aí isso é algo que a gente já vai deixar previsto para ir para consulta com isso para poder ouvir. É muito novo, a gente tem feito muito benchmark internacional, conversado com vários atores, vários especialistas, para de fato a gente colocar um modelo que pare de pé, que seja seguro, que tenha previsibilidade e que a gente consiga de fato fazer de uma forma coordenada com o saneamento, água e esgoto. Então isso vai estar na consulta também. Eu ia, inclusive, já perguntar sobre a questão das inovações na modelagem. Você já começou o que mais você pode contar a respeito disso? Acho que essa é uma inovação, sem dúvida, seguindo a linha que a própria Agência Nacional de Águas colocou numa resolução recente deles de março, dessa questão de acrescentar na água e esgoto a drenagem. Então, isso a gente vai prever, principalmente procedimento. Então, como que eu faço para ter drenagem no meu contrato? E aí isso é algo que a gente está conversando com os municípios. Eu coloco o CAPEX e o OPEX, ou seja, o investimento e a operação, como que isso vai funcionar? Eu posso, por exemplo, usar o FMSAI, o fundo do município, que a gente criou na Sabesp, para cada município, a gente vai criar agora para cada município do Universaliza, para ir uma porcentagem da receita da concessionária para esse fundo. E aí eles podem usar em drenagem, em habitação, em meio ambiente, e por que não para poder remunerar essa drenagem que a gente está fazendo? Então, você retroalimenta o contrato. Isso é algo que a gente fez na Sabesp e tem dado muito certo. A gente quer usar no Universaliza também, com esse acréscimo da drenagem aqui dentro do contrato e da possibilidade de ser feita por meio do FMSAI. E de outras fontes de financiamento, que a gente está conversando com vários organismos para ver como é que a gente já deixa uma previsibilidade ali no contrato. O grande âncora, vou colocar assim, do Universaliza é o Estado, né? Então, o Estado, isso é inovador no setor de saneamento, em outros setores a gente já faz isso, que é colocar a contrapartida do Estado para poder fechar o fluxo de caixa, o VPL, que a gente chama, para ele virar positivo. Por quê? Porque a gente tem muitos municípios menores deficitários que precisam de recurso. E aí, ao invés de você passar recursos separados para determinadas obras, sem atacar muitas vezes a operação, então, perfurar poço, sendo que o município perde 50%, 60%. Não adianta, né? Pensando no longo prazo. Então, vamos pensar no todo. E aí, para fechar a conta no todo, dar mais escala, eficiência, o Estado entra com uma contraprestação. E aí, a gente vai refinar agora. A gente previu 650 milhões por ano. E aí, é muito recurso, porque multiplica por 25, 30 anos mais necessários e de uma forma organizada. Esse é o ponto. E aí, a gente faz a chamada PPP, para um setor que não está tão acostumado com esse tipo de PPP que a gente faz em outros setores já. E, de novo, não tenho dúvida que é a forma para a gente conseguir avançar e avançar de uma forma estruturada, com minimização de riscos durante a execução do contrato. Porque o que a gente tem visto em alguns contratos de saneamento? Uma dificuldade de execução em virtude de modelos regulatórios. Então, a gente escolhe o melhor modelo regulatório, que é esse modelo que remunera os investimentos feitos de forma com que você coloque na tarifa depois do investimento, com toda uma previsibilidade de auditoria independente, etc., que a gente usou no contrato da Sabesp, e agregando, por exemplo, essa questão de drenagem, essas possibilidades em que a gente estudou muito, viu que é possível, e que agora a gente quer colocar também para as pessoas contribuírem. Aí fica aqui o convite também para todos participarem. No início do ano que vem a gente deve soltar. E o que a gente quer é, de fato, avançar com o saneamento de uma forma bem organizada, bem estruturada, pensando não só no leilão ali de bater o martelo, mas, de fato, de ter isso na prática, na execução, para a vida das pessoas mesmo. Para a gente terminar, Natália, vamos
fechar aqui com a boa notícia, que é a antecipação da universalização para 29, né. Que boas práticas que ajudaram a antecipar esse resultado, você acha que possam ser compartilhadas com outras unidades da federação? Olha, a primeira coisa é o que eu estava falando do modelo regulatório, então a gente colocou um modelo que para mim é o mais adequado para o setor de saneamento, é um modelo em que a gente até trocou a forma que a gente chama do forward-looking para o backward-looking, significa o quê? Da gente ter o investimento feito e depois ele entrar para a tarifa com revisões anuais de forma a dar previsibilidade para todo mundo. Isso faz diferença, inclusive, para não ter diferenciação entre levar o investimento para uma área que é mais vulnerável ou para uma área que é menos vulnerável. Não faz diferença, porque a concessionária vai ser remunerada pelo investimento feito. Isso cria um alinhamento de incentivos gigantesco. Então é uma coisa que a gente estava discutindo no painel, que a gente precisa discutir mais no setor de saneamento. Ter um modelo em que você entenda o setor de saneamento, que é diferente de rodovia, de ferrovia, por exemplo, e que você considere que você necessita uma flexibilidade maior durante a execução contratual, porque são obras enterradas, as cidades crescem, por mais que você tenha planos diretores, é necessário ter essa visão de flexibilidade. Tem mudanças climáticas cada vez acontecendo, chuvas, enfim. A gente precisa, por mais que a gente se prepare, a gente precisa ter os mecanismos adequados no contrato, que foi o que a gente fez no da Sabesp, e colocar todo mundo, uma coisa que a gente estava discutindo. Tem vários contratos que não estão colocando área rural, área informal passível de regularização, favela, palafita. A gente colocou, e isso é universalização. E a lógica do modelo, do subsídio cruzado, da infraestrutura compartilhada, ajudam muito. Então tem que colocar área rural, e aí, claro, tem as tecnologias que são as adequadas. A gente colocou no plano regional um tópico só de saneamento rural, só para como é que eu consigo vencer esses desafios, e puxar o prazo para 2029, que cria uma externalidade positiva gigantesca. A gente está falando em reduzir em 54% a carga orgânica do Tietê. Então, a despoluição dos rios passa necessariamente por saneamento. E até a questão de mitigação climática também. As contas que a gente fez junto com o Banco Mundial mostram que a gente, fazendo a universalização em 2029, a gente reduz 51% de emissões de carbono, sem contar geração de emprego, renda. O que eu evito de internações por doenças de veiculação hídrica, 160 bilhões, pelo que a gente fez de contas, em investimentos que a gente vai fazer de 70 bilhões até 2029, e mais, porque tem até 2060 reduções de perdas, um valor de todo, se a gente for contar, 260 bilhões até 2060. Tudo escrito, tudo previsível, com meta, com uma regulação adequada, e é isso que faz a diferença para a gente ter um saneamento de verdade, um saneamento que traga dignidade para as pessoas.